Quero que você já comece a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Versículo 10. Só o versículo 10 nós vamos ler do capítulo 61 de Isaías. Eu tenho uma palavra de Deus, uma revelação aqui nesta noite, uma palavra que vem do trono de Deus, uma palavra nova, poderosa, para abençoar nossas vidas. Amém? Isaías 61, 10, diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez, vamos pedir a bênção do Senhor para a palavra do nosso coração, que a palavra de Deus possa nos limpar, possa queimar o que precisa ser queimado, possa ser como um martelo, destruir coisas que precisam destruir e edificar coisas que precisam ser edificadas, e como água possa nos lavar. Papai, no nome bendito de Jesus, o Senhor da nossa vida, nós te damos graças, Pai, pelo privilégio glorioso que temos de estarmos na Tua presença, na Tua casa, nesta noite. Pai, que a Tua palavra possa trazer edificação, gozo, paz, alegria, vida para a Sua igreja, para cada um de nós. Senhor, olha para cada um aqui nesta noite, Pai, tira toda e qualquer preocupação, Senhor, que nós possamos estar com a nossa mente limpa, lavada, Senhor, ó Deus, e que a Tua palavra venha sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o nosso espírito, e algo novo e maravilhoso que o Senhor tem para nós, aconteça nas nossas vidas, e que nós, ó Deus, sejamos aquilo que o Senhor nos chamou para sermos, uma igreja gloriosa, uma igreja abençoada. Assim seja, Pai, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Isaías 61, 10. Existe uma revelação, aliás, várias revelações neste texto que o profeta profetizou há milhares, centenas de anos antes de que hoje eu e você pudéssemos ler esse versículo aqui na igreja, onde diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante e como noiva que se enfeita com as suas joias. Aleluia. Tem um tema nesta noite como o adorno da igreja de Jesus Cristo. O adorno. Eu não sei, mas eu acho que eu nunca falei sobre este tema aqui nestes 20 anos, 19 anos que nós estamos aqui fazendo aniversário no mês que vem. E eu acho muito importante, fiquei feliz com o Espírito Santo, eu pedindo uma palavra, e quando Ele me deu essa palavra, de Isaías 61, 10. Porque aqui o profeta profetizou sobre nós, sobre a igreja de Cristo. Podemos ver que ele estava falando no sentido ainda para os judeus, mas a verdade, a revelação é para nós, a igreja de Cristo. E esse tema aqui sobre o adorno da igreja, aqui fala 4 pontos. Por exemplo, primeiro, vestes de salvação, manto de justiça, atavios e joias, são os adornos apropriados para a noiva encontrar-se com o noivo. E no sentido aqui, a noiva, a igreja de Cristo.
você e eu, nós somos a noiva do Cordeiro. E imaginemos uma noiva que não está adornada. Sabe, todo casamento, há uma tradição, né, que as pessoas sejam convidadas. Nunca você vai num casamento se você não for convidado. Então, sempre que a gente vai num casamento, é porque a gente foi convidado para aquele casamento. E, às vezes, existe o caso dos noivos até determinar que tipo de roupa que as pessoas vão naquele casamento. E nós, como igreja de Cristo, o Senhor nos convidou. Aleluia! Nós não estamos aqui por nada, nós estamos aqui por um convite. Nós somos convidados pelo Senhor. E o Senhor, Ele nos chama para nós estarmos adornados. Quer dizer, vestidos. Sábado passado, mas não ontem, né? Então seria retrasado, enquanto nós estávamos no encontro com Deus, eu e minha esposa fugimos. Não, fugir faz 40 anos que a gente fugiu. Agora, falei uma coisa aqui. Nós fugimos um pouquinho de lá e viemos aqui para a igreja, porque já 6, 8 meses atrás nós tínhamos marcado um casamento aqui. E minha sobrinha disse, tio, você pode fazer a cerimônia do nosso casamento? Podemos usar a igreja de vocês? Eu falei, pode, podemos fazer sim, com muita honra e com muita alegria. E estava aqui nós, bastante alegria, bastante gente, todo mundo preparado. 2 famílias, a minha sobrinha, filha de um pastor, e o noivo dela, filho de um pastor também. E estávamos todo mundo vestidos, bonitos, e eu acho que eles investiram muito no casamento, porque o do Samuel, quase que eu fali. Eu fiquei pensando como eles investiram. Tinha 2 pessoas contratadas só para tirar foto. Tiraram foto de tudo que você imaginar. 2 pessoas para filmar, o filmador normal, e um estava filmando direto para a internet, já na hora que estava acontecendo o casamento, já estava sendo transmitido. 3 pessoas para enfeitar a igreja. Ficou linda a igreja, pena que eles tiraram tudo. E todas as pessoas bonitas. Eu passei um azeite no cabelo, deu um brilho total, minha esposa se arrumou, e todo mundo bonitinho. Mas, de repente, entrou um homem ali, uma pessoa, passou pelo noivo, estavam antes das entradas, e sentou ali. E ficou assim um pouco constrangedor, porque é uma igreja, é a casa de Deus, mas é uma cerimônia de casamento, que só vem quem é convidado. E eu vi que o noivo, ele se sentiu assim, porque ele é filho de um pastor, e ele é um homem de Deus. Mas ele teve que ir lá dizer para o rapaz, olha, aqui está acontecendo um casamento, hoje não é culto. E a pessoa, vamos dizer assim, usando por causa do nosso termo, não estava adornada, a pessoa precisou se retirar para que o casamento acontecesse. E foi lindo o casamento. O pai do noivo, da noiva, ele não conseguia entrar. Aí entrou todos os padrinhos, entrou o noivo, daí chegou a hora da noiva, e ele começou a chorar ali na porta, e se enxugava, e iam abrir a porta, e fechavam a porta de volta, e o noivo aqui esperando, até que ele criou coragem. Filha única, e muito querida do pai, foi muito emocionante. E o noivo estava aqui. Quando a noiva chegou, ele quase se desmanchou. Ela estava toda adornada, linda, uma moça preparada para o casamento. Foi maravilhoso. Agora imagine, amado, se a noiva entrasse e, sei lá, de qualquer jeito, roupa suja, calça jeans furada, rasgada, sem nenhum adorno, cabelo tudo espaventado. Quando o noivo a visse, ele ia levar um choque.
Você, puxa, não é com essa noiva que eu vou casar, essa é uma louca. E assim, amados, o Senhor, nesta noite, pelo Espírito Santo, quer nos ensinar que eu e você, né, até para nós homens, assim, é um pouco difícil de nós falar, mas no sentido espiritual, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja, e nós precisamos estar adornado, né, preparado para isso. Deus ama casamento, Deus ama a família, e puxa vida, amados, veja o que está acontecendo no nosso mundo, os sinais do final dos tempos. E eu tenho uma profecia para vocês. O mundo vai piorar, mas a igreja vai melhorar. Aleluia! A igreja vai melhorar. A igreja de Cristo, ela vai se ataviar mais nesses últimos dias para encontrar-se com o noivo. Nos 7 anos de maior aflição nesta terra, qual nunca houve, a igreja do Senhor ataviada vai estar nas bodas do Cordeiro. Que coisa linda, amados, que coisa maravilhosa. Olha, isso não é historinha, isso é real, isso é verdade, isso é bíblico, isso é espírito, isso é vida para nós. Enquanto todo mundo estiver sofrendo nessa terra, a igreja vai ser levantada, elevada aos céus, e nos pior tempo dessa terra, os 7 anos de tribulação, daqueles que rejeitaram Jesus Cristo, que não quiseram ser igreja, que não quiseram ser a noiva, eles ficarão, quer sejam bons, quer sejam ruins, mas aqueles que aceitaram a palavra, que receberam Jesus na sua vida, eles irão, aleluia. E o Espírito Santo colocou forte no meu coração, que nós, a partir de hoje, precisamos estar mais adornados, ou como noiva adornadas. Procurei aqui no dicionário o que significa a palavra adorno. E, primeiro, então, aquilo que se orna ou enfeita. Alguém ou algo. Então, adorno é um enfeite, é um ornamento, é algo que combina. Por exemplo, ornar. Ornar. Sabe o que não está ornando nessa igreja mais? Até que um dia ornou, mas venceu o tempo. Essas cadeiras azul. Pegar qualquer arquiteto, qualquer pessoa de bem, ele vai dizer, mas por que será que essa igreja, cadeira azul, tudo é marrom? Eu acho que isso quem deve falar seria uma pessoa que entenda, mas no meu ver, acho que essas cadeiras tinham que ser marrom agora. Ou alguma tonalidade que puxasse para isso, que daí daria um ornamento aqui. Agora esse azul aí tá, mas tem uma boa notícia, creio que já em janeiro a gente vai mudar essas cadeiras. Amém? Vamos recapar ela com couro, bem bonitinho, numa cor que as pessoas que entendem vão dizer, essa cor fica melhor. Aleluia. Prometo para vocês que eu não vou decidir. Eu ia decidir num marronzinho aqui, que para mim já estava bom, porque esse azul não orna. Ainda mais aquelas que estão bem estragadas, né? E detonou todas as nossas cadeiras o sol. O pano deve ser muito ruim. Que mais? Então, adornar é embelezar, ataviar, ornar, enfeitar. E são considerados adornos, ainda, alianças, anéis, pulseiras, relógios, colares, brincos, brochês, gravatas, crachás, e é uma lista muito grande, que pode ser acrescentado como atavios no adorno. E a função do adorno é embelezar, enfeitar. Sabe, Jesus Cristo de Nazaré, Ele quer que você esteja enfeitado, embelezado. E estou falando no espírito agora. Sabe, espiritualmente, nós precisamos estar enfeitados, embelezados, com a graça de Deus, com o favor de Deus, com os dons de Deus, com a paz de Deus, com a alegria de Deus, sabe, os enfeites com
com obras boas, por gratidão a Deus, todos enfeites. E deixa eu te dizer uma coisa, o doce e querido Espírito Santo, aqui e agora, nesta noite, ele quer nos ajudar a estarmos mais enfeitados, vamos assim dizer, embelezados. E nesta noite, só no versículo 10 de Isaías 61, aqui já tem um ornamento quase completo, mas não vamos falar da Bíblia inteira, falar só de um versículo, para nós entender profeticamente aqui pelo profeta Isaías, como Deus, Ele quer que nós estejamos enfeitados. E Romanos 6,4, a última parte diz assim, assim também andemos nós em novidade de vida. Então o Senhor quer que nós estejamos enfeitados, né? Ornamentados, andando em novidade de vida. E posso te dizer que esta é a vontade de Deus para nós. E ela será ainda boa, agradável e perfeita. De nós estarmos enfeitados. Aleluia. As mulheres gostam mais, né? Mas é para todos, espiritualmente falando. Né? Uma igreja adornada. Então, o primeiro aqui que o nosso versículo fala é vestes de salvação. Só falando do versículo, eu me referi somente à última linha ali, a última parte. Assim também andemos nós em novidade de vida, para que não haja confusão. Então, o primeiro ponto aqui, amados, vestes de salvação. E aí o versículo fala, vestes de salvação, manto de louvor, atávios e joias. 4 pontos. Então, vestes de louvor. Voltando para o começo do mundo, em Gênesis capítulo 3, verso 21, fala que Deus, olhando para Adão e Eva, que eram pelados, não se sentiam pelados por causa do pecado, eles começaram a querer se esconder de Deus. Deus os cobriu com uma cobertura, né, com um manto de peles, que seria, talvez Deus matou um cordeiro, tirou o couro do cordeiro, fez uma vestimenta para Adão e para Eva. E isso aqui, esta vestimenta de pele que Deus fez para o Adão e para Eva, ele é uma figura, assim, uma simbologia, uma sombra do que Deus já tinha programado, que Cristo ia chegar, ia ser a nossa redenção, e que nós íamos receber estas vestes de salvação. Aqui profetizado por Isaías, estas vestimentas de peles no começo do mundo. Sabe por quê, amados? A Bíblia diz que Jesus, ele morreu antes da fundação do mundo. Então Deus, ele já sabia tudo. Às vezes eu já vi pessoas dizer, mas por que Deus permite? E como que o diabo, e que luta? Deus não luta com o diabo. Deus não tem problema nenhum com o diabo. Deus só usa o diabo. Ele é usado por Deus. Ainda, porque Deus, em toda a sua sabedoria, nos trouxe essa revelação. E Hebreus 13:8 diz assim, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, aqueles que não creram, que não têm os seus nomes escritos, eles vão adorar a besta. Enquanto você e eu, e nós, e a igreja de Cristo, espalhada pelo mundo inteiro, estaremos como uma noiva, nas bodas do Cordeiro. Aqueles que não quiseram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles estarão adorando alguém, adorando a besta.
E olha, amados, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos ser crentes sábios para nós ganhar para Jesus mais pessoas que talvez sejam até bestas de adorar no futuro a besta, porque nós temos um Jesus para adorar. Aleluia. Apocalipse 22, 14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aleluia. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras. Aqui o profeta Isaías está falando de vestiduras de salvação. É nossa vestidura, amados. O meu espírito e o teu espírito está vestido, aleluia, com esta vestidura de salvação, porque nós já lavamos os nossos pecados, foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E o Salmo 132, 16, mais uma palavra profética da lei do Antigo Testamento, onde que diz assim, aqui o Senhor prometendo, vestirei de salvação aos seus sacerdotes, e aos seus santos rejubilarão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes. No tempo aqui do salmista, eu não sei quantos anos antes da vinda de Cristo, mas só os sacerdotes, eles podiam ser vestidos com esta vestidura, que vestirei de salvação os seus sacerdotes. Mas agora, amados, depois que Cristo veio, que nós vivemos na dispensação da graça de Deus, até o arrebatamento não vai mudar. A dispensação da graça de Deus, ela encerra com o arrebatamento. E aí, neste tempo, todos nós, qualquer pessoa da face da terra, qualquer cor, qualquer raça, em Cristo, nós somos sacerdotes. Agora, eu sou um sacerdote, vocês são sacerdotes, e nós somos vestidos, aonde que só os sacerdotes podiam ser vestidos. Por isso, Apocalipse 1, 6 diz assim, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele, Jesus, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Então, Jesus Cristo, amado, Ele nos constituiu. Não é coisa que depende de mim, depende de você. Depende dEle. E Ele o fez por amor a nós. E constituiu nós sacerdotes de Deus. Aleluia. E ainda 1 Pedro 2,9 diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, que Deus maravilhoso, chamando nós de raça eleita, sacerdócio real. E o salmista lá no Salmo 132, 16, profetizando que os sacerdotes seriam vestidos. Aleluia! Agora, na dispensação da graça de Deus, todos nós somos sacerdotes. E tem muitos textos, eu vou ler só mais um, que diz assim, Colossenses 3,12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos. Agora, só os eleitos, amados, que serão vestidos. Os que não forem eleitos, os candidatos, eles não serão revestidos. Aqui o texto deixa bem claro, e é muito simples. Só os eleitos serão revestidos. Deixa eu te perguntar, você é um eleito? Sim, todos nós somos. Agora, se houver dúvida, estamos fora. Então, é uma convicção de fé. Eu, em Cristo Jesus, eu sou eleito. Aleluia. E eu sou vestido.
e o meu espírito está vestido com esta veste de salvação. Aleluia. Então nós, como noiva, estamos vestidos, somos eleitos. Aleluia. O nosso espírito está vestido. O segundo ponto que o texto fala, o manto da justiça. Aqui o manto da justiça é que Deus nos vestiu. Aleluia. Sabe, aqui não fala da justiça própria nossa. Olha, amados, eu não sei porque sempre o Espírito Santo, e eu quero pedir perdão para vocês, porque sempre me leva para esses versículos e para essas áreas. Eu tenho um texto hoje, eu escrevi tudo na minha Bíblia, eu passei a noite escrevendo todos os versículos e os textos, mas veja, está falando de volta, não está falando da minha justiça, é a graça de Deus, é o favor de Deus. Aqui nós somos vestidos com este manto de justiça. O texto fala manto de justiça, mas não é da justiça própria nossa, mas da justiça de Deus. Então o Senhor, Ele nos vestiu com a sua justiça. Então eu como noiva, nós como noiva de Cristo, nós estamos com um manto, além de toda a vestidura de salvação, um manto de justiça. Olha que coisa linda, a justiça de Deus em Cristo para nós. 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aleluia! Jesus Cristo não fez pecado, era santo. Deus o fez pecado nele, por causa de nós, amados, para que nele, toda a ira de Deus caísse nele, e ele pagasse toda a conta, minha e tua e nossa, e por causa da justiça de Cristo, nós somos justificados. Então, uma noiva que vai se encontrar com o noivo para as bodas, os 7 anos de festa, amados, é mais do que festa de polaco, que leva 7 dias, a de Deus é 7 anos, estas bodas maravilhosas, é para aqueles que são justificados no sangue do Cordeiro. Pastor, mas eu conheço uma pessoa que é justa, faz tudo reto, tudo certo, ela é uma pessoa 100%, quase que não existe ninguém com essa pessoa, mas essa pessoa eu vou dizer, essa pessoa, ela não vai para as bodas do Cordeiro. Mas então eu vou ter que ser injusto, um ladrão? Não, eu só estou dizendo que não é justiça nossa, é justiça de Deus. É bom que a gente seja justo, mas se uma pessoa for 100% justa, não existe. Jesus disse, não há justo nenhum sequer. Mas então vamos dizer, 80% justo, mas não tiver a justiça de Cristo, vai para o inferno. E Deus nem considera. Sabe o que Deus diz das nossas justiças? Eu já fui criticado aqui na igreja faz uns 10 anos, e eu aprendi a não falar mais aquela palavra. Mas é um texto de Isaías, que diz que as nossas justiças são como trapo imundo. Quando eu estava pregando, eu traduzi nos nossos dias, né? Mas isso não é o caso. Já está explicado. Então, o que é a nossa justiça para Deus? 80% que eu fosse justo. Para Deus, sem Cristo é como trapos imundos. Deus não considera, amados. Depois de Cristo, nós precisamos ser justos, justificados pelo sangue, viver uma vida santa, reta, agradável a Deus, perfeita, não dever nada para ninguém, não fazer o mal para ninguém, viver uma vida maravilhosa. Deus quer isso para nós como igreja. Mas nós precisamos entender estas coisas. E Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a nossa justiça, ela é 100% pela fé. Não é pelas obras. É pela fé. Então, e o versículo 18 de Romanos 5 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação,
assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aleluia. Sabe, a justificação pela fé dá vida para nós. Aleluia. Se você, 100%, você se entrega, diz, olha Deus, todo o meu trabalho, todas as minhas boas obras, é um lixo. Agora, o que Jesus fez para mim é maravilhoso e lindo, e eu sou justificado, isso traz vida, aleluia, para nós. Né? Você crê na justificação do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. E vou usar mais um versículo do Antigo Testamento como profecia, de Isaías 4:4, que diz assim: o Senhor já havia prometido limpar a imundícia do povo pelo Espírito de justiça. Então Deus deu a lei, e o povo pecou e erraram, e Deus não tinha o que fazer. Então aqui Isaías está profetizando, Deus, pelo Espírito de justiça, vai limpar as imundícias de todas as pessoas. E agora, amados, para nós isso, como igreja, na dispensação da graça de Deus, é exatamente o que está se cumprindo, aleluia, pelo Espírito Santo, toda a nossa sujeira, pelo Espírito de justiça, toda a nossa sujeira é limpada, e nós somos justos diante de Deus. E você não precisa ter medo de um Deus santo, mas ter Ele como seu Pai, como seu amigo, como seu pastor, como seu Senhor, aleluia. E ainda o apóstolo Paulo, em Efésios 6,14, afirma que nós podemos nos vestir da couraça da justiça. Sabe, no texto da armadura de Deus, você pode se vestir desta couraça, está disponível para nós. E Apocalipse 19:8, aqui o apóstolo João escreve assim, dizendo, que a noiva do Cordeiro foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Agora, depois de nós sermos justificados pelo sangue do Cordeiro, as nossas justiças começam a tornar-se importantes. Amém? Então, passamos 2, de 4 pontos, vestes de salvação e o manto da justiça. Então a noiva, ela já está bonita. Nós como noiva já estamos preparados, aleluia. Não estamos uma noiva mal vestida, despenteada, feia, mas estamos uma noiva vestida, aleluia, com vestes de salvação e com o manto da justiça de Deus, do Cordeiro, quer dizer, uma noiva vestida de branca, pura, virgem, aleluia. Mas o que mais que o texto fala? Fala dos atavios. Como se chama? Atávios? Não tem ponto aqui. Atávios, que são adornos também. E eu estudei aqui o que significa esses atávios. Primeiro, turbante. Turbante não é só para homem. Turbante, mulheres usam. Eu pesquisei, tem uns turbantes lindos, mas lindo mesmo. Né? Nossa cultura, quase ninguém usa um turbante, mas turbante é lindo. Talvez a gente pudesse usar. Então o turbante é uma cobertura, né, na cabeça, um pano, assim, um pano com um tecido top, né, que fica bonito. Às vezes alguns cordões pendurados. O que mais é colocado como atavios? Véu. Você viu que a noiva, depois que ela está toda vestida, pendura um véu na cabeça da noiva, algo comprido. A noiva que estava aqui era um véu bem compridão. Quando ela fazia a volta, tinha que alguém pegar o rabo lá e ir virando, né?
E é um pano transparente, fininho, né? É o véu. Torna a noiva mais bonita, mais elegante, mais atraente. E mais uma coisa. Esse aqui eu me lembro do tempo da minha mãe, que ela falava. Grinaldas. Né? O que é uma grinalda? Grinalda é uma coroa, pode ser uma coroa com flores na cabeça, ou uma tiara bem top, né? Então, para vestir a noiva. Agora os textos, Zacarias 3,5 diz assim, aqui o Senhor ordenou que se colocasse um turbante limpo sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué. Um turbante limpo. É profético isso aqui. Sabe? Imagina um turbante sujo. Eu estava vindo para o culto, falei para minha esposa, eu não sei como é que pode, mas de lá vocês não enxergam, que bom que não enxergam. Parece que eu coloquei graxa na camisa. Eu não sei se eu mexi no carro, alguma coisa, mas eu levantava a mão ali, ficava pensando, o que as pessoas vão dizer? Está preta a minha camisa. Mas não sei como que eu sujei, mas sujei. E aqui fala, o Senhor ordenou que se colocasse um turbante limpo sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué. Zacarias 3,5. Um turbante limpo, amados. Agora nós como noiva, um turbante limpo. João 15,3, aqui Jesus afirmou que nós estamos limpos pela palavra que nós ouvimos. Aleluia. Sabe, todos os dias eu leio a Bíblia, às vezes chego tudo sujo, e quando eu termino de ler, eu estou limpo. Nós viemos para o culto, às vezes nós se sujemos, como eu sujei a minha camisa, sem querer você se suja. Você erra, você peca, você ofende, você faz coisas que você não quer. Eu não queria sujar bem a camisa branca, de terno, mas acabei sujando. Assim é a nossa vida. Nós não queremos fazer alguma coisa, mas nós fazemos. Agora, a palavra de Deus, como água, ela nos limpa. O que nós não podemos, amados, é vir num culto, ouvir a palavra e voltar do mesmo jeito. Hoje nós temos Santa Ceia. Hoje nós, puxa vida, se existir qualquer coisa na nossa vida, qualquer pecado, está aqui disponível para nós sermos perdoados. E ainda abre um leque de cura divina, amados. Que Deus quer curar nosso corpo, nossa alma, nossos pecados. Deus quer nos curar. Nós precisamos aproveitar. Voltando para o texto. Efésios 5:26, aqui Paulo escreve que a igreja já foi santificada e purificada pela lavagem da água pela palavra de Deus. E Apocalipse 19:7, João escreve, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a noiva se aprontou ou ataviou. Então, amados, nós como noiva de Cristo, nós estamos vestidos, temos o manto da justiça, vestidura de salvação e os atávios, os turbantes, uma coroa linda na nossa cabeça, para nós nos encontrarmos com o nosso noivo. E o quarto e último ponto, aqui o quarto adorno, as joias. Joia é joia, né? Já está falando, até o nome fala. Mas aqui as joias falam de galardão. Aleluia. Galardão que a noiva receberá de acordo com as suas obras. Olha, agora deixa eu te falar uma coisa. A motivação correta para as obras, e que nós devemos fazer muito, a igreja, olha, os céus se abriram sobre a nossa igreja, e a igreja vai crescer muito, e nós precisamos ser uma igreja de boas obras, precisamos fazer muitas boas obras, mas qual que é a motivação correta do Espírito Santo para nós como noiva das boas obras? Porque eu, amados, eu estou falando por causa que isso pesa em mim, porque eu fui católico, praticante,
que rezava o terço 3 vezes por dia, que lia a Bíblia, que fazia penitência, um monte de coisa, e tentava de fazer boas obras, e via pessoas fazendo, e queria copiar as pessoas, para mim, alcançar graça diante de Deus. Então isso está incorreto. Agora, o que o Espírito diz para nós como noiva? As boas obras, elas são necessárias, são como joias que a noiva vai receber e tem que ter. Então a motivação correta para as boas obras são galardão. Guarde isso, somente por causa disso. Sim, gratidão a Deus, nós fazemos por gratidão a Deus, mas como recompensa as boas obras, galardão, joias. Olha, 1 Coríntios 3, versículo 12 e 13. 1 Coríntios 3, 12 e 13 diz assim: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Aleluia. A motivação para as boas obras que nós precisamos começar nesta igreja, nas nossas vidas, fazer muito mais do que nós fizemos até agora, é por causa do galardão. Sabe? É o galardão que nós vamos receber. E o galardão que nós vamos poder oferecer para Deus. Que honra você ter boas obras na sua vida. Que honra um homem e uma mulher que estiveram por essa terra e fizeram muitas boas obras. E eles poderão ter todas estas joias como noiva, como galardão para receber de Deus. Aqui fala, e receberá galardão. Mas depois que nós recebemos, nós poderemos apresentar para Deus, e aquilo vai trazer, com certeza, mais gozo no céu que já tem. Salmo 45, 13, estamos encerrando. Aqui olha a profecia do Antigo Testamento, para nós, para a igreja, diz assim: a princesa está no palácio, e como é linda, o seu vestido é feito de fios de ouro. Aqui o salmista visualizou, profetizou, ele viu a igreja como filha do rei, entrando no interior do palácio do rei, e a sua vestidura estava coberta de ouro. Em Isaías 62, 5, a Bíblia afirma: como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Aleluia. Eu creio que não existe nenhum noivo que não se alegre com a sua noiva. Pode ser que depois de um mês de casamento, as coisas mudam tudo. Mas até a lua de mel, não existe um noivo que não se alegre com a sua noiva. E aqui diz, como o noivo se alegra com a sua noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Aleluia. Então, amados, para nós encerrar, fica este desafio de que nós possamos ser uma noiva de Cristo, a igreja, ataviada, ornamentada, que recebemos vestimentas brancas, que recebemos um manto de justiça, que estamos preparados, que você não tem medo da morte, que você não tem medo do inferno, você não tem medo do diabo. Sabe, às vezes se o diabo entrasse aqui, nós se arrepiasse tudo, e saísse gente correndo. Não, amados, nós pudéssemos dizer que Cristo está em nós, e não tem nada que nos liga a Ele, porque é Cristo que está em nós. Aleluia. Humanamente nós somos pobres e pecadores, mas no nosso espírito nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Vamos nos colocar em pé.